Irmãos, Jesus Cristo sempre surpreendeu. E não há como negar isso. A fé verdadeira e genuína, ela não é de maneira nenhuma convencional, estática. Ela é revolucionária, ela faz acontecer. A religiosidade da época de Cristo era toda fechada, não havia vida, e sim um amontoado de rituais. Jesus surpreendeu a todos durante sua vida, curando aos sábados, conversando com mulheres na praça, quebrando os paradigmas que os fariseus ergueram. Quando ele morre, parecia que o inferno tinha triunfado. Até uma notícia foi dada mediante suborno para dizer para todo mundo que roubaram o corpo e afirmaram que ele ressuscitou. Mas aí ele surpreendeu a todos e o texto de Paulo revela isso. Ele aparece para 500 pessoas de uma vez, ele aparece para várias mulheres que foram ao túmulo, ele aparece para autoridades, ele aparece para um camarada, alguns anos depois, Paulo, depois de muito tempo, ele aparece para o apóstolo Paulo. Então ele deixa de maneira categórica a certeza, ele havia ressuscitado. Ele aparece para os 2 discípulos, já citados aqui pela Marisa, que caminhavam para Emaús, cabisbaixos, assim, frustrados e decepcionados, porque eles diziam um para o outro, eu pensava que essa era a hora que Israel seria restaurada e a nação seria fortalecida e liberta, mas tudo aconteceu há 3 dias e ele não ressuscitou e a coisa vai continuar do mesmo jeito. E Jesus caminhando ao lado, relembrando as Escrituras, o coração daqueles 2 aquecendo, até que num gesto que eles conheciam bem, eles acordam. Jesus parte o pão e eles se lembram, era ele, e Jesus vai embora e aparece para outras pessoas. Hoje em dia, estudiosos, apologetas do mundo, tanto aqueles que creem na verdade como os que não creem, fazem discussões e debates tremendos sobre ele ressuscitou ou não. Cristãos que acreditam na ressurreição teoricamente, na prática não mostram o que essa ressurreição representa para a vida deles. Por isso que eu resolvi, nesta manhã, afirmar, Cristo já ressuscitou. E algumas ideias estão muito claras nesse texto. Mas à noite eu quero falar, Cristo já ressuscitou. E daí, saber disso, o que faz de diferença na minha vida? Qual é a implicação que isso tem para mim? Se um dia você estiver aqui, quando pregarmos na sequência de Filipenses à noite, vamos chegar no capítulo 2, onde o apóstolo Paulo fala, olha, o que antes eu considerava como lucro, agora para mim é perda. Porque eu tenho algo sublime que eu conheci, é Jesus. E tudo que eu antes dava por riqueza, agora para mim é refúgio. E eu quero conhecê-lo. E eu quero ser encontrado nele como alguém que não tem justiça própria. Eu quero conhecer o poder da ressurreição de Jesus. E é isso que eu quero que vocês, irmãos, membros que congregam aqui, descubram também. Qual é o poder da ressurreição? O que isso tem a ver com a minha segunda-feira, com a minha luta, com a luta de cada um de vocês? O que esse poder traz de revolucionário, de inquietante, de impulsionador para a nossa vida? Então, guarde a sua Bíblia aí aberta, nesses versículos que eu li, e pense na afirmação, Cristo já ressuscitou. E então, a promessa foi cumprida. Versículo 12 e 13, ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou, porque tem muita gente dizendo que não há ressurreição de mortos. Os saduceus, eles viviam buzinando o tempo todo, não é possível morto ressuscitar. Se você perguntar a um médico hoje, ele também vai dizer, a um cientista, ele também vai dizer, morto não ressuscita. Filósofos vão dizer, morto não ressuscita. Jesus ressuscitou e surpreendeu a toda a comunidade da sua época, e de lá para cá o mundo se divide entre os que creem e vivem debaixo desse poder e os que não acreditam e ainda estão tateando no escuro, procurando encontrar uma resposta para o sentido da vida. Cristo já ressuscitou, então a promessa foi cumprida.
a palavra de Deus, se você olhar no capítulo 15, verso 1 e 2, irmãos, eu venho lembrar para vocês o evangelho que anunciei, o evangelho que vocês receberam, o evangelho que vocês ainda perseveram. Por ele vocês são salvos, se vocês retiverem a palavra tal como eu a preguei. Antes de tudo eu vos entreguei que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado, segundo as Escrituras, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Cristo já ressuscitou, então a promessa foi cumprida. Milhares e milhares de anos, milhares e milhares de profetas diziam, ele virá, ele vai morrer, ele vai ressuscitar. E isso se cumpriu num dia. Houve um dia, historicamente, que aquele homem foi levado para o Gólgota. Houve um dia em que em tribunal romano o considerou culpado. Houve um dia, historicamente lavrado em algum texto romano e na Bíblia, na plenitude do tempo, houve um dia em que promessas milenares foram cumpridas. Aguarde as próximas. Tudo o que está escrito vai se cumprir. Cristo já ressuscitou. Então, a promessa foi cumprida. Deus não é homem para mentir. O que ele prometeu, ele vai fazer. Se ele falou algo, é certo que ele vai fazer cumprir. Seja no contexto universal, histórico, mundial, ou no contexto particular da sua vida. Ou você crê e a tua vida terá sentido, ou você não crê e vai rastejar como qualquer ser humano que não tem essa perspectiva. Cristo já ressuscitou, então a promessa foi cumprida. Segunda questão, Cristo já ressuscitou, então a fé faz sentido. Olha o versículo de número 14. Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa pregação, é vã a vossa fé. Bom, se a sua fé faz sentido, é porque Cristo ressuscitou. Se a sua fé não faz sentido, é porque você não crê na ressurreição dele. Porque independente de você crer ou não, ele ressuscitou. É fato. Cristo já ressuscitou. Então crer faz sentido. A Bíblia diz que cada cristão não foi chamado só para crer nele, mas para sofrer por ele. Sabe, irmãos, há uma grande diferença entre ser membro da igreja e cristão. Membro da igreja é alguém que um dia aceitou um dogma, fez uma classe, falou na frente de todo mundo, eu creio. Isso aí é uma coisa que budista faz, que espírita faz, que macumbeiro faz, que qualquer religião que prega qualquer credo tem suas normas, seus códigos, exigem que aqueles novos adeptos passem por aquele ritual. Nosso ritual existe também, mas isso não leva ninguém a ser uma nova criatura, de maneira nenhuma. Mas o texto diz, se Cristo ressuscitou, a tua fé faz sentido. Se Ele não ressuscitou, se você não crê na ressurreição, a tua fé é vã, é inútil, é fútil. E na sua vida você vai revelar que a tua fé não faz sentido. Mas eu estou afirmando, e eu não sou nem um pouco original nessa afirmação, outros muito mais plenos de sabedoria do que eu já falaram, Cristo já ressuscitou. Então, crer faz sentido. A fé, a crença, todos os ensinamentos em que eu finco o meu pé, todos eles fazem sentido. A fé aqui não é o ato de crer, mas é o conjunto das crenças. A fé, em tudo aquilo que ela representa, faz sentido. Ela não é vã. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Creia no Senhor Jesus e Ele te conduzirá no caminho que você deve seguir. Enfim, Ele ressuscitou. Então, a fé faz sentido. Cristo já ressuscitou, então podemos pregar com poder. O versículo 14 diz, se Ele não ressuscitou, a nossa pregação é vã. Veja que a palavra no condicional sugere uma dúvida, porque era corrente entre os habitantes daquele primeiro século espalhar por aí, ninguém ressuscita. Mas antes de Cristo ressuscitar, ele já tinha mostrado, filho da viúva de Naim, Lázaro, mas em que
as ressurreições corpóreas desses homens, dessas moças, difere da ressurreição de Jesus? Os primeiros ressuscitaram fisicamente, só, e morreram depois. Cristo é o primeiro, o pioneiro de uma ressurreição que a morte não tem mais lugar. Ele ressuscita com um novo corpo. O corpo que foi semeado era um corpo sujeito à corrupção, sujeito ao cansaço, sujeito à fome, sujeito à sede. O corpo que ressuscitou é corpo de glória. É o mesmo corpo que todo cristão um dia haverá de ter. O mesmo corpo glorioso que Cristo agora tem. Por isso que Cristo ressuscitou. Por causa disso, podemos pregar com poder. Olha só o verso 15. Se ele não ressuscitou, raciocina assim: eu sou o quê? Uma falsa testemunha. E eu continuo afirmando enganosamente contra Deus que ele ressuscitou a Cristo. Se isso é mentira, eu sou mentiroso também. Deus é mentiroso também. E se é certo que os mortos não ressuscitam, pregar isso é o maior engano da história. Mas Cristo já ressuscitou. Então podemos pregar com poder. Quando você falar de Cristo para alguém, não fale com timidez, não. Não espere que todo mundo te abrace e diga: puxa, eu estava esperando essa mensagem a vida inteira. É possível que alguns vão dizer isso. Don Richardson, autor de várias obras missionárias, duas das mais grandiosas, se um dia você puder ler, vai valer a pena. O Totem da Paz e o Fator Melquisedeque. No livro Fator Melquisedeque, Don Richardson conta que foi missionário em tribos da África e pregou a Cristo. E quando ele chegou a pregar a Cristo nesses lugares longínquos, a constatação dele foi milhares de homens daquelas tribos acreditando em Jesus, dizendo: há muitos séculos nossos antepassados aguardavam o desfecho de uma história, o desfecho da salvação, e agora ele foi lá e pregou a Cristo. E ele escreveu no livro Fator Melquisedeque: Deus tem um evangelho preparado para o mundo e um mundo preparado para o evangelho. Um evangelho para matar a sede do mundo e um mundo com sede da mensagem única que o evangelho tem para dar. Cristo já ressuscitou, então podemos pregar com poder. A nossa fé não é vã, a nossa pregação não é inútil. Você prega hoje para uma pessoa, leva o evangelho para ela, com a sua boca, com um folheto, com um presente de um CD que fala de Cristo, com uma Bíblia, prega, de qualquer maneira, prega. Deus pode fazer a obra naquela vida e você foi o instrumento para isso. Mas quando você for fazer, não peça licença, não peça perdão, não peça desculpa, não diga: olha, eu não quero incomodar. Não, você quer incomodar mesmo. Você quer dizer a tempo e a fora de tempo que a pessoa que está lá, sem Cristo, se morrer, vai para o inferno, não tem salvação para ela. Mas você quer ser politicamente correto, não seja. Seja inconveniente na pregação, mas o faça com poder, porque o teu Deus ressuscitou, ele não está morto. Cristo já ressuscitou. Então podemos andar libertos, em novidade de vida, perdoados. Verso 17. Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Cristo já ressuscitou, então dá para andar aliviado, perdoado, em novidade de vida. Eu olho para vocês, irmãos, e me vem duas perguntas, e eu vou fazê-las agora. Quem nunca pecou aqui? Levanta a mão. E a segunda pergunta: quem já foi perdoado aqui? Então Cristo ressuscitou, você foi perdoado. Não só perdoado do pecado que te levaria à condenação, mas perdoado pelo cotidiano, pelos pecados. E hoje? Será que já pecamos hoje? Será que já sentimos algo errado hoje? Será que já falamos algo inconveniente hoje? Já. Por isso que o texto no verso 17 diz: se ele não ressuscitou, o que é vão? A minha fé. E o que é terrível? Eu ainda permaneço no meu pecado. Não há alívio, mas ele ressuscitou. Garantiu perdão, garantiu paz, garantiu reconciliação.
Cristo já ressuscitou, eu posso ficar aliviado. Então podemos andar aliviados em novidade de vida, perdoados, pela graça perdoados. E olha, irmãos, quando um crente não sabe o que é perdoar, é porque ele não sabe o que é ser perdoado. Pai nosso que estás nos céus, perdoa as nossas dívidas. Essa palavra é a mais difícil da oração. Perdoa a minha dívida, assim como eu tenho perdoado a dívida do meu irmão. E mais à frente, Paulo tem um atrevimento ainda maior. E ele fala: se não perdoardes aos outros os vossos pecados, tampouco o vosso Pai perdoará o de vocês. Do mesmo modo que ele perdoou você, perdoe. Eu posso perdoar porque fui perdoado. Se Cristo ressuscitou, há um alívio no meu coração e eu posso trazer alívio ao coração do outro que está em dívida comigo, ou de mim, ou minha dívida para com ele. O texto diz, no verso 17, se ele não ressuscitou, a minha fé é vã. E eu permaneço no meu pecado, mas Cristo já ressuscitou. Então, podemos receber alívio, podemos andar de cabeça erguida, numa nova vida. Eu era escravo, não sou mais. Eu era um bastardo, não sou mais. Eu era um perdido, não sou mais. Eu tinha uma dívida imensa, não tenho mais, porque Cristo já ressuscitou. Outra ideia do texto, Cristo já ressuscitou, então a morte foi vencida. Versículo 18, estou guardando 16 para daqui a pouco. Cristo já ressuscitou, então a morte foi vencida. Olha o 18, e ainda mais, tudo é uma linha de pensamento. Se Cristo não ressuscitou, o que acontece com quem já morreu e dizia crer nele? Me digam, você pregou o evangelho, seu pai, sua mãe eram cristãos e já morreram, mas Cristo não ressuscitou. E seu pai, sua mãe, seus antepassados acreditaram que ele tinha morrido na cruz e ressuscitado. O que aconteceu com seus pais se eles acreditaram em vão? Onde é que eles estão? Vocês têm medo de falar, né? Estão perdidos. Estão mortos em seus delitos e pecados. Mas Cristo ressuscitando e eu crendo nisso, então a morte foi vencida. O grito de Paulo em 1 Coríntios 15 é: ó morte, onde está a tua vitória? Cadê a tua prisão? Cadê a tua corrente? Cristo ressuscitou, ele quebrou as correntes, então a morte foi vencida. Quem morreu não está perdido. Sabe o que acontece, irmãos? Toda vez que a gente tem um parente que está à beira da morte, nós temos tristeza. Ninguém pode chegar e dizer insensivelmente: se você morrer, eu não estou nem aí. Tem gente que chora quando o cachorrinho morre. Tem gente que chora quando o periquito morre. Quando vai morrer alguém da sua família. Tem gente que chora ao lembrar a morte do Ayrton Senna. Não é verdade? Nós somos sensíveis. Cada vez que John Donne, um poeta inglês, disse: ninguém é uma ilha. Nós somos parte de um continente. Cada homem, cada ser humano que morre, um pouco de nós vai embora junto também. Mas Cristo ressuscitou, então a morte foi vencida. O poder destrutivo da morte foi vencido. Jesus venceu, então nós podemos dizer que há esperança. Cristo já ressuscitou, e então há esperança. Essa é a declaração do verso 19. Se o verso 18 diz: os que dormiram pereceram, se Cristo não ressuscitou, mas nós estamos fazendo a afirmação contrária. Cristo ressuscitou. Então quem morreu em Cristo está onde agora? Quem morreu em Cristo, aonde está agora? Na glória de Deus, no colo de Deus, no céu de Deus, no paraíso de Deus, e vivinho, consciente. Nenhuma pessoa que morre fica dormindo, aguardando a ressurreição. Ele está pleno de consciência, tanto quem morre em Cristo, como quem morre sem Cristo. O que fica sendo velado ali é o velho corpo, a carcaça que adoece
envelhece e morre, mas o espírito volta para Deus se é um cristão, e o espírito também que não é cristão vai arder eternamente, porque depois que você fecha os olhos, sem vida, se você tem Cristo, glória para você, eternamente. Que coisa boa, que consolo bom. Um parente morreu, tristeza e consolo são misturados. Paulo fala isso em Tessalonicenses. Eu não quero que vocês sejam iguais àqueles que não têm esperança. Se cremos que Cristo morreu e ressuscitou, também cremos que Ele trará os que Ele já levou na sua vinda. E então seremos todos transformados e arrebatados e estaremos para sempre com o Senhor. Cristo já ressuscitou, então a morte foi vencida, então há esperança. Olha o verso 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, eu gosto muito dessa versão e também de uma outra. Somos os mais infelizes, na outra versão diz, somos os mais miseráveis. Já pensou um crente infeliz? Um crente miserável? Ele só acredita que Cristo tem poder só para esta vida. Ou seja, ele crê na teologia da prosperidade, pede um carro, Deus dá. Ele crê na teologia da prosperidade, pede uma empresa. Esses dias eu fiz uma coisa que eu não gosto de fazer, mas fiquei 5 minutinhos assistindo um programa de uma rede. Tem 3, né? Universal, Internacional e Mundial. Assisti uma das 3. 5 minutos, eu não aguentei o 6º minuto. Foram 3 testemunhos, um em seguida do outro. E eu não vi Jesus em nenhum deles. Eu tinha doença, eu não tinha carro, eu não tinha casa, eu não tinha isso, eu não tinha aquilo. E aí eu vim na corrente. E agora eu tenho carro, eu queria ouvir a marca do carro, se era 0, se não era 0, mas ninguém falou a marca. Os 3 testemunhos, eles falaram de grana, de dinheiro, de posição social, mas eles não falaram da vida espiritual, do milagre maior que é a salvação. Deus pode fazer uma pessoa próspera? Pode, se Ele quiser, para que esse próspero abençoe outros, mas a questão com Deus não é financeira, é espiritual. Por isso que se Cristo ressuscitou, e eu creio que Ele ressuscitou, então a nossa esperança não é só nesta vida. Se for, eu sou um infeliz, eu só penso em Jesus para as questões do aqui e agora, do meu bolso e do meu estômago, e do meu endereço. Mas a minha esperança em Cristo não se limita apenas ao aqui e agora. A minha esperança vai além da sepultura. E olha, irmãos, que maravilha será. Já imaginaram? Pode imaginar, vai ser muito melhor. Imagina aquele momento em que você vai morrer, eu também vou. E Paulo talvez tenha sido o único dos homens de Deus que dizia, eu não vejo a hora. Eu prefiro estar com ele, o que é incomparavelmente melhor. A maioria fala, Senhor, me dá mais um tempinho, me dá mais um tempinho, não está na hora, me dá mais um tempinho. Paulo disse, olha, eu quero estar com Cristo, mas se ainda tenho que permanecer na carne para abençoar pessoas, que Deus decida assim, eu me curvo. Mas que maravilha será quando você e eu partirmos e Ele abrir as portas da mansão e falar, filho bom, fostes fiel no pouco, lá embaixo, sobre o muito eu te colocarei. Esse Jesus não quer que eu acredite nele só para esse mundo. Ele quer que eu acredite nele para quando esse mundo não mais existir. Porque se eu acreditar em Cristo só para as coisas do aqui e agora, eu sou um miserável. A minha fé é tacanha, pequena, minúscula. Eu tenho que crer nas coisas que Ele tem preparado muito maiores do que essas. E finalmente, Cristo já ressuscitou, então haverá ressurreição. Verso 16. Se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Então, Cristo já ressuscitou, então haverá ressurreição para mortos. Daniel, no último capítulo dele, o profeta disse,
os que estão nos túmulos um dia ressurgirão. Os que tiverem feito bem, para a glória eterna. Os que tiverem feito mal, para a tristeza e vergonha. Cristo ressuscitou, então haverá ressurreição. Que bom podermos crer nisso, de verdade, de coração. Cristo já ressuscitou. Sabe qual é a palavra que os cristãos têm deixado de falar há quase 2000 anos? Faz muito tempo que eles pararam de dizer essa palavra. Está na hora da gente falar. O mundo caminha para um caos tão tenebroso que nós precisamos resgatar uma das palavras mais poderosas que os cristãos do primeiro século, diante da ameaça do Império Romano, eles diziam, ansiosos: Maranata, Maranata, vem Senhor Jesus, vem, volta, busca o teu povo, porque o mundo está cada vez pior. Mas eu afirmo, Cristo já ressuscitou. Tua fé é verdadeira, tua fé faz sentido, tua ressurreição está garantida, tua esperança não será frustrada. Então a palavra que encerra o nosso sermão, juntos nós vamos dizer em alto e bom som: Maranata. Pode dizer. Isso aí. Deus abençoe os irmãos. Amém.